Chegamos! Olá, boa noite, gente, tudo bem? E aí, preparados para essa live? Tô mega ansiosa. Acho que vai ser uma live muito enriquecedora aqui, de muita informação. Então, ninguém pode perder. Recebemos algumas perguntas, mas vai ficar aberto, tá? Para vocês perguntarem durante a live. Os assuntos vão surgindo. A gente vai entrando bem profundo, né? Porque o tema é bem complexo e que pode interferir muito no sucesso da amamentação de vocês. Então, compartilha com a gente a experiência, se você viveu ou está vivendo alguma coisa relacionada, né, à parte psicológica, compartilha aqui com a gente, porque a gente pode esclarecer muita coisa, né? E a Milena tá vindo aqui para engrandecer bastante, acrescentar bastante. Ela é parceira recente e estamos super orgulhosas, assim, de ter uma psicóloga agora dando todo o apoio pra gente, porque realmente sem alguém olhando e cuidando do nosso psicológico, a amamentação, a gestação, a vida de mãe de primeira viagem, principalmente, pode ficar bem comprometida, né? Porque, vocês já ouviram, nasce uma mãe, nasce uma culpa? É mais ou menos por aí. Então, a Milena, ela vem para desconstruir algumas coisas, vai ser uma troca. Então, eu espero que vocês participem. Estou aqui esperando a Milena entrar para aceitar, para a gente já começar esse bate-papo. Vamos só esperar aqui, que ela ainda não entrou. Para a gente poder trocar uma experiência bem legal e dizer aí, compartilhar com vocês aí, com certeza, as coisas da vivência dela, da minha vivência como consultora de amamentação, né? O que eu já presenciei, o que eu já vi, que às vezes rola muita insegurança, muito medo e, de fato, não há dificuldade, não há problema relacionado à produção, mas sim, ó, o psicológico. Influencia muito. Ó, a Milena aqui acabou de chegar. Vamos esperar ela pedir para participar aqui, pra gente já começar esse bate-papo. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Tá aqui. Opa, vamos lá, a Milena pediu aqui. Então, vamos começar nesse papo cabeça, né? Hoje um papo mais complexo. Oi, Milena! Oi. Olá, boa noite! Boa noite! Tudo bem? Seja bem-vindo aqui na nossa casinha da Bem Nascer. É um prazer te receber aqui. Queria te agradecer, né, por estar aqui com a gente hoje, nessa noite. E eu tô cheia de expectativa e com algumas perguntas para fazer esquentar essa live aqui, que eu quero emergir, né? Eu quero entrar nesse assunto aí de cabeça, porque influencia muito na nossa prática. E eu acho que você tem muito para contribuir com a gente, muito. Então, eu queria, antes de mais nada, pedir para você se apresentar. Para quem não te conhece ainda. Minha internet está muito ruim. Tá travando aqui? A minha fala travando tá um pouquinho. Tá travando um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo mudar o Wi-Fi. Lento. Ver se melhora qualquer coisa. Eu acho que a minha tá... Mas tá realmente travando um pouquinho. Vamos ver se agora melhora. Isso, vamos lá. Oi. Vamos lá. Agora melhorou? Olha, tá travando um pouquinho a imagem, mas eu tô te ouvindo bem. Você tá me vendo direitinho? Tá me vendo bem? Também não sei se a minha conexão tá muito boa. Travando um pouco. Vou botar o meu aqui também no... Vou tirar do Wi-Fi. Acho que piorou. Oi, vê se melhorou agora.
Tá melhor? E agora? Vamos ver. Acho que agora Eu acho que foi. sim. Então vamos começar. Vamos lá. Você ainda tá travando um pouco, assim, não sei se vai estabilizar, porque às vezes trava no início e depois estabiliza, né? Você estabilizou pra mim, agora tá direitinho, não tá travando mais. Que bom. Deixa eu ver se o pessoal dá um feedback aí, se estão me ouvindo bem, se tá travando, como é que tá, que aí qualquer coisa eu Como é que tá aí a tento, qualidade da live, gente? Dá um qualquer feedback pra coisa eu gente tento entrar tirar o logo no Wi-Fi assunto. também. Já botei nos dados aqui, já tirei do Wi-Fi, pra ver se melhora. Eu tô tentando outro Wi-Fi para ver se vai funcionar. Se não der certo, eu tento O seu pra o mim agora está 4G. ótimo, não tá travando Que mais. bom. Ah, que ótimo. Eu queria que alguém falasse se tá tudo bem. Ah, tá ok. Tá. Pronto, Flavinha, obrigada. Ah, que bom. Às vezes no início trava e depois estabiliza. Então acho que Depois espero que engrena. agora fique bom. Ó, Bom, Lívia, então, obrigada. obrigada, gente. Primeiro, sejam todos bem-vindos aqui. Boa noite. Obrigada por estarem aqui. E queria agradecer o convite também. Eu acho que esse assunto é muito importante, realmente, da gente falar. Eu acho muito legal você, como consultora de amamentação, pensar nessa importância, né, no psicológico. Isso não é tão comum de se ver, né? Então, achei muito legal isso. E me apresentando, né, eu sou a psicóloga Milena Puga. Eu sou psicóloga perinatal e parental. Também sou especialista em psicologia clínica. Estou terminando agora minha especialização em psicologia hospitalar e da saúde. E também sou terapeuta de casal e família. Então, eu faço acompanhamento Pacotão. perinatal. No Arrasou. momento, eu estou atendendo só online, né? Não estou em hospital, estou só no consultório virtual, né? Por conta da pandemia. Uhum. E eu faço esse acompanhamento perinatal com gestante, com puérperas, faço o pré-natal psicológico individual em grupo e também tem um grupo para puérperas, para mães com filhos de até 2 anos. É isso. Ótimo, maravilhoso. Maravilhoso. E aí, você recebeu algumas perguntas, eu recebi algumas aqui. E aí eu queria saber também o que chega muito para você, né, nos grupos, se isso é uma demanda, né, porque o tema da live de hoje, gente, é qual o papel, né, da mente na amamentação. E eu, quando sou solicitada, normalmente, eu nunca sou solicitada para uma amamentação tranquila, né? É sempre caótica. Ninguém me chama Sim. para saber quando tá tudo bem. Então, eu sempre vejo, né, aquele binômio passando por grandes dificuldades, às vezes menos, às vezes muita dificuldade. Então, a gente atende na maternidade, atende em casa também, online também, né? A gente teve que se adaptar. E aí, inclusive, há pouquíssimo tempo, há uns 2 dias atrás, eu fui atender uma família, Milena, que o bebê estava ganhando peso super bem. E aí, continuou ganhando peso, ganhou um pouquinho menos. E aí, a confiança da mãe foi completamente por água abaixo. Ela me chamou exatamente para ter certeza do que estava acontecendo, mas, assim, a insegurança se instalou de uma forma muito. Então, foi mais um papo terapia, né? Foi mais convencer, conversar e explicar e mostrar que estava tudo bem, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o que realmente a mente pode fazer, principalmente, né, na amamentação, mas a gente sabe que ela interfere em todas as fases da vida, enfim, da maternidade em si, Sim. eu não tenho a menor dúvida. A psicologia perinatal, ela é muito importante por conta disso, porque esse período todo que a gente chama de perinatal, né, da gestação até o puerpério, é um período que muita gente é o período que tem maior chance de um transtorno, crise, Não, pra mim tá Estou indo. travada, gente? Não, foi. Travou? Voltou? Não, tô te ouvindo. Não? Ah, você estava travada para mim. Bom, então, esse período perinatal é um período potencial de crises da mulher. Durante a vida toda, esse é o período mais suscetível a mulher a ter crises. Então, é um período que a gente precisa olhar para a saúde mental da mulher. E como você falou, não é só na amamentação, né? Em tudo. Então, por isso que a gente faz esse trabalho de pré-natal psicológico, porque já é uma preparação para o que está por vir. Né? Eu acho que vocês também fazem, né, esse trabalho do pré-natal, de informar, né, de ir já preparando a mulher para a amamentação, né? E isso também, no ponto de vista psicológico, é muito importante. Falaram que está travando, mas você está me ouvindo bem, né? Tô te ouvindo bem, tô te vendo também.
que bom. Tá. Vamos Bom, ver. então, na amamentação também é muito importante que a mulher esteja com a saúde mental boa, né? Que ela esteja com a mente não é totalmente equilibrada, porque ninguém está equilibrado no puerpério, né? O puerpério é uma loucura. Mas a gente Sim, ouve muito falar assim que para a mulher amamentar é importante que ela tenha uma rede de apoio, que ela tenha muita informação, que realmente isso é muito importante, mas ninguém fala do ponto de vista psicológico. sim, Ninguém pensa nisso. Então, esse exemplo que você falou, né, da mãe que ela não confiava no leite, isso é muito comum de acontecer. E principalmente em alguns casos, por exemplo, quando o bebê é internado na UTI, quando o bebê sim. perde muito peso, quando ele nasce prematuro, é muito pequenininho. Então, a mulher, ela não tem, na UTI, ela não, às vezes não consegue amamentar, né? Não consegue amamentar direito. Aí tem uma dificuldade ali no início com essa amamentação. E realmente algumas mulheres me procuram por conta disso, com esse medo, o medo de não conseguir amamentar. Eu até atendi uma que ela falou que ela procurou consultora de amamentação e tal, porque ela estava dando fórmula e amamentando, mas o bebê dela teve que voltar para o hospital, assim, uma semana depois de nascido, por conta de desidratação mesmo. Ela estava perdendo peso, estava desidratada. E aí até os profissionais, os médicos lá do hospital culpavam a mãe, né? Pô, você deixou a Nossa. criança morrendo de fome, a criança está desidratada. Imagina para a mãe, né? Ouvir uma coisa dessas Nossa. do médico. Então, como que ela vai confiar no leite dela depois disso, né? Não tem como. É muita terapia mesmo. E mesmo assim, às vezes não vai dar conta, porque às vezes a mãe já introduz a mamadeira, né, a fórmula, e já desmama logo. Então, às vezes, não dá tempo Sim. da terapia fazer um Surtir efeito efeito, nesse né? sentido. Porque é uma coisa mais demorada, né? Então, eu vejo muito esses casos realmente da mulher, ela procurar a consultora de amamentação, tentar falar, não, eu quero tirar a fórmula, eu quero amamentar só com o leite materno, mas ela não confia, assim. Eu já vi relatos de consultora falou para, não, pode deixar, não dá fórmula, ela vai se alimentar do seu leite e ela vai ficar bem, não precisa se preocupar, mas ela não consegue, a mãe não consegue, o medo é Acaba maior. que é muito grande, né? E é assim, é aquilo que que você comentou, né? A informação prévia, né? Na gestação, toda a leitura, estudar, tem que de fato estudar, né? Para você ficar empoderada e acreditar no seu potencial. Porque ninguém duvida do leite da vaca, né? Porque fórmula é leite de vaca, né? Mas ninguém duvida. Porque assim, eu acho que a mulher tem na cabeça que ela tem um controle do volume que o bebê está ingerindo, ela consegue ver. E na amamentação, ela não vai ter essa garantia, ela não vai ter certeza do volume que o bebê está mamando, né? Existem os sinais de saciedade do bebê, mas às vezes aquele bebê está satisfeito, mas ele quer sugar por um outro motivo, ele não quer de fato mamar. E isso, Uhum. ó, a cabeça vai, né? Então, assim, é um problema se o bebê vai pouco no peito, é um problema para a mulher se ele vai muito no peito, é difícil quando o bebê regurgita. Então, tudo, a culpa é do leite, né? Dessa mulher que não está produzindo, né? A mulher é culpabilizada o tempo inteiro, né? Então, a sociedade, a equipe médica, né? A equipe de saúde, de modo geral, não só a equipe médica, né? Sempre culpando essa mulher. Por que ela deixou? Por que ela não deu o peito pro bebê? Ou porque ela não percebeu que o bebê não estava hidratado? É muita culpa, né? Então isso vem carregado de. E assim, né? A mulher já nasce achando realmente que ela é culpada de tudo que acontece com o bebê, né? Então, e às Uhum. vezes a situação tá ligada ao bebê. Então, às vezes, o bebê tem uma dificuldade, não é a mulher, não é a produção, não é o seio, não é ela, né? É um binômio, depende de outro fator, né? E às vezes não Sim. encaixa, mas a gente sempre acha que a culpa é nossa, né? E aí é difícil você realmente devolver a confiança para essa mulher, né? Nesse caso que eu comentei, o bebê estava ganhando peso, o médico falou, olha, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu cheguei e falei a mesma coisa, mas ela tinha uma Uhum. balança, ela comprou uma balança pediátrica para ter em casa, porque ela não estava confiando, mesmo os Uhum. profissionais dizendo que estava tudo bem, que estava tudo certo. E é difícil, eu falei, olha, você tem que segurar na mão dos profissionais que você confia,
né? Então, assim, e seguir, e confiar. Porque se você ficar sempre nessa desconfiança ou procurando na internet, né? Porque provavelmente, né, nós somos muito vítimas disso, né? Acaba dessa Sim. informação exacerbada, acaba complicando muito mais a situação. Então, assim, você recebe muitas, com certeza, nessas situações de vulnerabilidade, né, dos bebês que vão para UTI. Então, essa mulher realmente no hospital, às vezes, não é possível dar um apoio, normalmente não tem, né? Então elas chegam Sim. extremamente vulneráveis, né? E aí, o que Uhum. essa mulher precisa. Quando é que ela sabe que ela tem que procurar ajuda, Milena? Assim, qual é o ponto? Porque a insegurança existe, né? Principalmente as mães de primeira viagem, elas já são inseguras, isso é natural. Mas a que momento ela descobre que ela realmente precisa de ajuda? Só uma coisa que você falou aí dessa questão, quando a mulher amamenta, ela não controla, né? Ela não sabe quanto que o bebê está mamando. E na UTI neonatal tem isso, tem esse controle, né? De quanto o bebê está ali, É, quando ele é amamentado por sonda, mamadeira, enfim. Então, acontece muito isso, da mulher que tem o bebê que fica na UTI, quando vai para casa, ela precisa ter esse controle. Então, muitas acabam dando mamadeira justamente por conta disso, porque elas querem ter um controle, né? Porque eu falo que a é, maternidade, você perde o controle, você não tem controle, principalmente nos primeiros de meses, nada. primeiro ano de vida do bebê, você não tem controle de nada. E na UTI, menos ainda, né? Na UTI, a mãe Sim, ela tem que ficar ali tentando controlar os monitores, né? Uma outra relação com o bebê pelos monitores. Então, eu sempre falo isso para as mães que me procuram, quando, às vezes, assim, no início do puerpério mesmo, nos primeiros meses, elas já ficam assim, mas eu quero fazer uma rotina, eu quero botar o bebê para dormir tal horário, fazer isso, fazer aquilo. E eu falo, olha, assim, esquece, né? Você não vai conseguir fazer uma rotina, você não não cria vai ter expectativa sobre controle. isso, né? Isso eu já falo quando me procurou antes, na gestação, no pré-natal psicológico, a gente já fala isso, né? Já vai preparando a mãe para isso. Por isso que a informação é muito importante, né? Porque a mulher chega no puerpério sem nenhuma informação, o que que acontece? O bebê chora toda hora, pede colo, o que que as mães acham? O leite é fraco, né? E isso que você falou da culpa é muito importante, porque a culpa, eu falo que é o sobrenome da mãe, né? Toda mãe, ela se culpa por tudo. E a sociedade culpa a mãe. Então, ela vai Sim. introjetando, ela vai absorvendo e ela se culpa também por tudo. Então, se o bebê nasceu antes da hora, foi porque no dia eu fiz faxina, eu fiz não sei o que, o bebê nasceu antes da hora, a culpa é minha. Então, a mulher ela já começa com um monte de culpa desde lá da gestação, né? Então, todas essas Uhum. culpas a gente tem que trabalhar na terapia. Então, quando procurar terapia? Não tem assim um certo, sabe, um momento certo. Procura terapia quando você está assim. Porque, primeiro, a terapia ajuda todo mundo. Como eu falei, esse Sim. período é um período muito conturbado, né, para a mulher. É um período potencial de crise. Então, principalmente as mulheres que já tiveram depressão, transtorno de ansiedade antes ou durante a gestação, principalmente durante a gestação, mais ainda é importante ter um acompanhamento psicológico, porque aí tem mais chance de desenvolver depressão pós-parto, de ter algum transtorno no puerpério. Então, essas Uhum. mulheres precisam ficar mais atentas a isso. Então, por exemplo, nós temos o baby blues, que é bem comum de ocorrer, que muita gente não sabe o que que é, mas é muito comum que a mulher, nas primeiras semanas após o parto, ela chore muito, assim, ela chore do nada, sem saber o motivo, por que ela está chorando. E para algumas mulheres isso é mais intenso, para outras não, tem outras que não, nem passam por isso. Mas isso é uma coisa comum. Você pode procurar ajuda, pode. Mas depois de algumas semanas, isso tende a passar sozinho. Então, assim, não é uma Uhum. coisa que você realmente precise de ajuda de um psicólogo. Mas quando isso se estende para mais de algumas semanas, aí você tem que ficar de olho, porque ainda pode ser uma depressão pós-parto. Então, um caso de depressão pós-parto, de muita ansiedade, de muita culpa, de muito medo, e O alguma que coisa. vai diferenciar o baby blues da depressão puerperal é o tempo que isso Sim, dura? é basicamente isso, porque assim, quando é um caso de depressão pós-parto que começa já nesse início, normalmente já dá sinais antes, assim, durante a gestação, já dá alguns sinais, né? Às vezes até ali mesmo no parto já dá algum sinal. E aí quando
quando começa assim o puerpério, né, depois que o bebê nasce, normalmente é mais intenso do que o baby blues, mas o baby Uhum. blues não dá para diferenciar muito bem só pela intensidade, porque o baby blues pode ser Certo. um pouco mais intenso para algumas pessoas. Mas a Uhum. depressão pós-parto, ela também pode começar meses depois, até um ano depois da mulher parir, né? Não Nossa. precisa ser logo depois. Muita gente acha que é só depois que o É, bebê nasceu, né? exatamente. Mas não, até porque pra gente, para os psicólogos, o puerpério, ele não tem um tempo limite, né? Não é igual para os médicos. Para os médicos são Uhum. 45 dias, né, mais ou menos. Sim, Mas para o psicólogo, não. O psicólogo pode ser 2 anos, pode ser até mais, depende da mulher, de como ela vive, quanto tempo ela está vivendo aquele puerpério. Né? Então não tem um tempo específico. Então pode ser mais de um ano depois a mulher desenvolver uma depressão pós-parto, que muitas vezes já começou até antes, mas assim, foi aumentando aos pouquinhos. E as pessoas realmente só procuram ajuda quando já estão no nível mais crítico, infelizmente, sim, né? Seria o ideal que sim. todas procurassem, na gestação, já fizesse um pré-natal Um psicológico, apoio, né? Para ir se né? É preparando. isso. Sim, Ter exatamente. Não uma deixar a psicóloga situação ficar ali. caótica, né? Sim, até porque para você cuidar de uma criança, ainda mais para a mãe, que é uma função, a função materna é uma função muito pesada, a mulher ela tem que estar bem. Né? Então eu acho que é muito importante a gente se cuidar antes de ter o filho, sabe? De realmente fazer uma terapia, se você tem questões Sim, para você está falando uma coisa resolver. extremamente importante, Milena. Muitas mulheres, eu vejo muito isso, porque acham que, por exemplo, a amamentação é instintiva, né? E se prepara muito para o parto, porque eu acho que elas têm muito medo de sentir dor no parto e de sofrer Sim, violência obstétrica, então elas leem muito, procuram muito, fazem fisioterapia pélvica, elas super se preparam para o parto e deixam um pouco a amamentação e a parte psicológica de lado. Eu acho que assim, vamos deixar na hora, uhum, vamos ver o que, que vai rolar, né? O que, que vai ser. E aí é aquilo que acontece. Na verdade, tem que haver um preparo de todas essas esferas. Né? Então, o sim. corpo ele vem se preparando realmente para o parto ao longo dos meses, para a amamentação também. Mas será que essa parte psicológica está evoluindo? Né? E aí é aquilo, né? Às vezes a gestação não foi desejada, né? Não é aquela coisa que foi planejada. Mais de Às vezes 50% não é planejado. não é, exatamente. Então, assim, essa mulher tem que se preparar em várias esferas, porque uma vai interferir na outra, né? Elas vão se interligar de uma forma muito importante, muito mesmo. Então, assim, Sim, às vezes a gente fala, a gente vai lá na consultoria, né? E a gente percebe, assim, a mulher extremamente descrente do seu poder. Não confia em absolutamente nada. E às vezes, até quem fez curso no pré-natal, que a gente conversa, a gente explica, olha, você vai passar por isso é comum e tal. Parece que depois dá um branco, assim, parece que esquecem tudo que foi falado, né? Então, por isso que é sim. importante continuar, né, esse acompanhamento, né, da gestação, no puerpério, e seguir, né? Porque assim, a informação ela tem que ser completa, né? Porque acaba que naquela situação de você não dormir, e é uma coisa muito séria, né? Você não conseguir dormir interfere absurdamente em tudo, né? Uhum. Então, assim, você não consegue pensar com clareza em nada. Então, por exemplo, nos cursos de pré-natal, eu não sei se nas rodas que vocês fazem, participam o parceiro, algum acompanhante ou são só gestantes? O nosso grupo de pré-natal psicológico, são 8 encontros, né? São encontros, é Uhum. diferente da terapia, né? Esse grupo, tanto individual quanto em grupo, assim, cada encontro tem um tema. E aí tem um encontro que a gente chama os parceiros, e tem Ah, um encontro legal. que a gente chama as avós também, para poder trabalhar essas Ai, relações, né? Porque nossa, realmente importantíssimo. é muito importante, porque as avós normalmente são a principal rede de apoio, né? São ali as principais que ajudam a mãe a cuidar do bebê. Então, como você falou, realmente depois que o bebê nasce, muda tudo, muda a vida toda da mulher, do casamento, do marido, da esposa, da avó, toda a A família, rotina, né, familiar muda por completo. até os amigos às vezes mudam,
né? Sim. Então, muda muito, o corpo da mulher muda. Então, o pré-natal psicológico é muito importante por isso, para poder preparar essa mulher para todas as mudanças, né? A gente fala de amamentação, a gente fala de parto, a gente fala de sexualidade, né, no puerpério, das Nossa, que relações todas incrível. que mudam, no corpo. Então, a mulher, é como você falou, não que ela vai se preparar, vai chegar lá no puerpério, ela já sabe tudo, já fica tranquila. É, Não, e tá né? resolvido, né? Mas quanto mais preparada, melhor, porque uma mulher que chega no puerpério sem ter noção nenhuma do que vai acontecer, e os maridos também, principalmente, né? Porque aí chega lá, o marido fala: ah, minha mulher não gosta mais de mim, ela não quer mais saber de mim, agora ela só quer saber do bebê, a gente não tem mais vida sexual, ela, enfim, acha que a mulher não gosta mais dele, sabe? Então, o Sim, homem também tem que se preparar para o que pode acontecer. Então, essa preparação é muito claro. importante, né? E isso que você falou de ser instintivo, né, entre aspas, a amamentação, isso é muito comum também. Porque as mulheres, quando engravidam, elas idealizam muitas coisas, né? Então, elas idealizam que, vai ser ótimo, o parto vai ser ótimo, o bebê vai nascer, aí eu vou botar no peito, vai mamar, é tudo certo, né? Eu vou saber na hora. E ainda tem aquele mito do instinto materno, né? Que a mulher teve o Sim, bebê, ela já sabe tudo, né? Ela já sabe ser mãe, ela vai saber exato. amamentar, ela vai saber É, tudo, né? exatamente. E não é nada assim, né? E E aí não é nada disso. as mulheres se culpam, porque elas acreditam nisso, né? E aí quando o bebê nasce, ela fala: eu não sei nada do que é para fazer, então eu sou uma péssima mãe, porque eu não Eu tô deveria sabendo. saber. É, Isso, né? Porque a sociedade é, diz que eu tenho que saber. Né? Eu sim. pari, então eu já sou mãe, então eu já sei, eu tenho que saber o que fazer com meu filho. E Sim, realmente não é nada disso que acontece, é uma parcela mínima. De fato, que o bebê, por exemplo, sabe mamar e que a mãe já sabe botar na posição ou instintivamente consegue botar. Gente, isso, olha, realmente assim, é uma desconstrução, porque é muito pouco, assim, eu vou te dizer que são raros os casos que a gente que acompanha, né, no pré-natal e depois fica sabendo e tal, que não tem uhum, problema nenhum, né? Então é extremamente importante, porque de fato, né, o índice de desmame ele é altíssimo, exatamente porque a primeira causa é eu não produzo leite suficiente. O meu leite é sim, fraco, não sustenta o meu bebê. Então aí entra, né, aquele ciclo, aquela cascata da fórmula, que aí entra a fórmula e essa mãe, o bebê vai menos pro peito, e aí ela vai produzir menos, e aí realmente cada vez mais vai piorando, e aquela única mamadeira vai se tornar várias mamadeiras, e aí realmente, claro que existem situações que as mães não podem amamentar, né? Situações de saúde que a mulher não pode amamentar, então às vezes está fazendo uso de alguma sim. medicação, né? São poucas, mas tem Uhum, algumas medicações que realmente são contraindicadas e que ela não pode amamentar, algum tipo de doença, uhum, mas que há realmente necessidade de fazer a fórmula. A maioria dos casos, não. Então sim. acaba que essa mulher ela acaba acreditando, né? Ou então quando a família não amamenta, não, quando a mãe dela não amamentou, ou a irmã não Uhum, amamentou e ela acha que é um fator genético e que ela também não sim. vai conseguir amamentar, né? Ou então que não conseguiu amamentar da primeira gestação, do primeiro bebê e que não vai conseguir amamentar do segundo. Realmente, a hipogalactia, né, a produção baixa, ineficiente, ela é rara. Ela é realmente rara. Então, assim, parece que ela é a primeira causa, né, para o bebê não ser amamentado, mas na verdade não. A Uhum, primeira causa é a sensação, né? É essa percepção da mulher de achar que ela não é capaz de nutrir o seu bebê. Né? E é aquilo, né? Você uhum, tem que saber o momento de procurar ajuda, né? Essa família que você acompanhou, que o bebê foi para UTI e que estava realmente com baixa ingesta, né? Desidratado, foi perdido um time aí realmente, né? E aí vem a informação prévia em que momento procurar ajuda, né? Em que momento procurar uma consultora de amamentação ou o pediatra, né? E alertar, não, ó, esse é o momento de você procurar ajuda, esse é o momento que realmente. E a gente fala que a fórmula, ela pode salvar a amamentação, né? Ela uhum, realmente pode ser um ponto que o bebê precise de energia, de caloria para ter força para mamar, né? Ou então, às vezes, o bebê vai, a mãe não consegue botar o bebê no peito por algum motivo e a gente vai para uma extração
né? E aí você pode também falar um pouquinho que a gente usa, né, algumas técnicas, né, para ajudar na extração do leite. Então, o cheiro do bebê, né, ver a foto do bebê, ouvir alguma música que ela ouviu durante a gestação de vínculo com o bebê, isso tudo vai ligando, né, a parte psicológica e favorecendo essa produção de leite, né? Então, isso é uma coisa que vocês também falam, alguma coisa assim durante a amamentação, lá no grupo de vocês, assim, dos sentidos que que as mulheres podem aguçar por conta da produção do leite? Vocês chegam a comentar algo do gênero? A gente não fala muito especificamente disso, não. A gente fala mais sobre essa questão dos mitos, né? Essa questão de desconstruir essa coisa idealizada, né? De falar que nem sempre a amamentação é fácil, é simples, que ela vai chegar, vai botar o bebê pronto e vai conseguir amamentar. Então, a gente tenta ir desconstruindo essas idealizações da mulher, né? Assim como no parto, como na maternidade em geral, né? Porque tudo é idealizado. Então, a gente vai nesse sentido e de ver que cada uma vai entender, depois que o bebê nascer, elas vão construindo, elas vão vendo o que é possível para elas. Né? Então, às vezes, a mulher... Ela acordou minha pequena aqui, ó. Desculpa, a vida materna real. Nada. Vamos. Peraí, rapidinho que eu me perdi. Não, na desconstrução desse mundo ideal. Sim, que às vezes a mulher ela pensa assim, o mínimo recomendado é de 2 anos, né, para amamentar. Então eu vou amamentar até 2 anos, e aí depois eu vou fazer assim, E eu falo, olha, não fica assim, não vai pensando muito, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque chega na hora, não é nada do que você imagina. Então espera, vê como vai ser. Quando você estiver lá, estiver amamentando, você vê. Às vezes você não vai conseguir amamentar até 2 anos, às vezes vai. Às vezes vai amamentar muito mais do que 2 anos, né? Então, não tem como você saber como vai ser antes, né? Mas o que a gente fala é muito nesse intuito da mulher realmente desconstruir essas idealizações. E ela saber que amamentar não é uma coisa instintiva, porque a gente vê até aqueles vídeos do bebê procurando o peito, né, instintivamente. Sim. Aí fala, não, é instintivo dele procurar, mas ele tem que aprender também a sugar correto, né? E às vezes, dependendo da maternidade em que a mulher pariu, ela não tem ali, às vezes, uma enfermeira ajudando, né? Não tem uma orientação correta sobre a pega. Então, às vezes, a mulher vai para casa sem saber amamentar, e aí, às vezes, começa a ferir, né, o bico, às vezes o bico já tá sangrando, a mulher tá ali chorando, e aí as pessoas falam, não, é assim mesmo, a mãe tem que sofrer. Isso, vai calejar. A mãe tem que sofrer, se não sofrer não é mãe, né? É assim mesmo, chora, mas continua amamentando. Então, as pessoas realmente... E se essa mulher não consegue, né, Milena, acabou. Ela acha que realmente ela não nasceu para ser mãe. Né, que foi tudo por água abaixo, e não é nada disso, e a gente acha que tem que, além de tudo, falar, né, da importância, o que é a influência, né, do psicológico na amamentação, é dizer que se ela não conseguir amamentar, ou se não puder amamentar, o vínculo pode ser estabelecido de outras maneiras. Ela não vai ser menos mãe, né, se porventura esse bebê precisar de complemento, ou não conseguir ser amamentado no seio, né? Então é possível sim fazer, ser mãe de outras maneiras e criar vínculos de outras formas. Né? Eu tenho a minha bebê aqui, 3 anos. Ainda amamento, mas passei por dificuldades também, porque eu não era consultora de amamentação na época que eu comecei, e passei por muita dificuldade. E eu também não sabia em que momento eu precisava buscar ajuda, né? Eu não me preparei. Infelizmente, eu não me preparei. Hoje eu vejo o quanto isso pode influenciar e trazer muitos benefícios para a mulher, né? Para a família, porque isso vai mexer com toda a família, né? Não é só com a mulher, né? Então, a relação com o esposo, com a rede de apoio, a relação que ela vai ter com ela mesma, né? Porque, assim, acaba que essa mulher, ela acaba não confiando em mais nada. Então, ela não confia na mãe que ela pode ser, ela não confia na mulher, porque ela sempre vai estar achando que vai estar pecando, não vai estar dando atenção pro marido. Então, assim, pro companheiro, pra companheira, enfim. É uma coisa muito complexa, né? O psicológico, ele pode afetar de forma real. Então, sim, tudo, gente, né? O psicológico, ele pode afetar, inclusive na produção, tá? Então, às vezes, essa mulher tá com uma produção excelente, mas o bebê não ganhou
peso por algum outro motivo. E realmente, até foi não foi uma pergunta, na verdade, foi um relato que chegou aqui no grupo, aqui na caixinha, né? E que realmente, depois que esse bebê ganhou um pouquinho menos de peso, a produção dela diminuiu realmente. Que até a balança acusar, dizendo que aquele bebê ganhou um pouquinho menos, ganhava 23, passou a ganhava 28, passou a ganhar 23, algo do gênero, ela realmente não confiou mais no poder do leite dela. E aí, sim, de fato, né? Porque tudo é movido a hormônio, né? E isso, de fato, interferiu muito na produção. E até você conseguir estabelecer essa confiança novamente, é muito puxado, é muito difícil. Foi o que você falou, às vezes a terapia não chega a tempo, né? Não consegue reestabelecer essa amamentação. E aí, às vezes, elas usam muito a mamadeira, né? O complemento como muleta, porque não sabe a quantidade. Né? Então, assim, é bem complexo, né? A gente sabe que... É muito complexo. É muito, né? As pessoas tendem a simplificar a situação, mas não é, nem um pouco simples, né? Às vezes, quando a gente está lá, né, no atendimento, numa consultoria, a gente fala, ai, podia ter uma outra pessoa aqui, né? Um psicólogo. Dá vontade de levar você junto com a gente, por exemplo, né? Porque sabe como realmente, né? A gente conversa, explica, dá todo apoio. Mas realmente, às vezes, falta um profissional que entenda exatamente o que ela está passando, né? Então, o nosso desejo de trazer você aqui é explicar. Eu achei incrível vocês fazerem um pré-natal psicológico. Eu achei extremamente pertinente, importante e valoroso, porque isso quase não é conversado, né? A gente sempre espera que a mulher dê conta, que ela leia aquele livro, que aquele livro seja o suficiente, mas às vezes não é, né? Então, assim, eu queria agradecer muito por você ter vindo aqui. Eu queria que você falasse mais um pouquinho do grupo, porque a nossa ideia é que as nossas gestantes, né, quem pensa em engravidar, as tentantes, conheça o trabalho de vocês e que procure, né, se preparar psicologicamente para o parto, para a amamentação, para o puerpério, né, porque é punk. É isso de se preparar para amamentar. As pessoas acham que se preparar para amamentar é ficar passando bucha, né, no bico do peito, fazendo aquelas coisas que se faziam antigamente, né? E não é. Se preparar para amamentar, é se preparar psicologicamente, é se preparar, preparar rede de apoio, é ter informação, porque a desinformação eu acho que é a maior causa do desmame precoce, né? Porque a mulher ela não sabe que o bebê chora muito, que o bebê precisa ficar no colo, o bebê precisa do colo, pele a pele, da mãe. Então, o bebê tá chorando? É porque tá com fome. Eu participo, assim, de muitos grupos de mães em redes sociais, e o que eu mais vejo são mães falando, gente, eu não sei mais o que fazer, o meu leite não tá sustentando, o meu bebê só chora. Eu falo, não é isso, ele chora mesmo, ele não sabe que ele nasceu, ele não sabe que ele é uma pessoa diferente de você, ele não tá entendendo nada do que tá acontecendo, ele tava no útero lá, quietinho, quentinho, confortável, recebendo alimentação quando ele queria. Então, ele não entende, ele não sabe o que... Ele sente, agora ele sente desconforto, cólica, enfim, muita coisa que ele não tinha. Então é normal ele chorar, e não necessariamente vai ser fome sempre, né? Como você falou no início, às vezes ele quer ficar no peito, mas não porque ele tá com fome, mas porque ele precisa desse afeto. Então a informação é uma necessidade, muito né? importante. Sim. E eu sempre falo para todas as gestantes, assim, que eu atendo nas minhas redes sociais também, estou sempre falando isso. Estude muito, se informe muito, isso é muito importante. O ideal seria que todas fizessem um pré-natal completo, né? Um pré-natal multidisciplinar. Seria um sonho. Com psicólogo, consultora de amamentação, enfermeira, enfim, o médico, seria o ideal. Quem sabe um dia, né, a gente chega lá. Mas realmente esse lado psicológico, ninguém dá importância, né? Eu vejo muito assim as gestantes se preocupando com o enxoval, de comprar roupa de marca, vou para Miami fazer enxoval. Né? O quarto tem que ser de princesa, o berço tem que ser o mais maravilhoso, a criança às vezes nem dorme no berço. Pois então é isso que eu falo, eu tenho até uma reflexão que está aqui nos meus destaques na minha página falando sobre isso. E às vezes você compra banheira, berço, roupa de marca, 1 milhão de fraldas, chupeta e mamadeira, porque já botam lá que
faz parte do Sim. enxoval, né? Uhum. Engravidei, tem. E aí depois que a mulher vai estudando, ela vai vendo, e não é para dar chupeta, não é para dar mamadeira, e ela pode dormir comigo na cama, eu posso dar banho no chuveiro, e às vezes não usa nada daquilo que ela gastou um dinheiro para comprar, né? E não se preocupa em investir na saúde mental, na consultora de amamentação, né? De se Sim. preparar realmente, porque ela pensa, eu tô bem, não tô mal, não tô rejeitando meu bebê, para que eu preciso de psicólogo? Então as pessoas não, as gestantes, a gente tem muita dificuldade de trazer as gestantes para o pré-natal psicológico, porque elas acham que não precisam, não, bobagem, eu tô bem, para que psicólogo, né? As pessoas acham que psicólogo é só para quem realmente tá mal, tá com uma depressão, ou tá rejeitando o bebê, e não, essa preparação é muito importante, né? Então, como eu falei, né, no grupo a gente trabalha todas essas questões, como você falou, a mulher ela entender que se ela não conseguir amamentar 2 anos, tá tudo bem, ela não vai ser uma mãe ruim, mas que ela pode ter informação, ela pode ter ajuda de profissional. Se ela estiver com dificuldade, ela não precisa ficar sofrendo, ela não precisa amamentar chorando de dor, sabe? Isso não é Isso. bom. Isso não é Não bom é, nem a gente para sempre ela, nem fala, para o bebê. amamentar a qualquer custo, não. Né? A Pois custo de é. você não conseguir ter um vínculo com seu bebê, de não conseguir pegar o seu bebê no colo, porque já te remete a dor, a sofrimento. Não, Sim, né? Temos outras sim. opções. E assim, a mulher, quando ela se informa, assim, sabe, da importância de amamentar, né, do leite materno para criança, ela fala, pô, é muito importante, então eu vou amamentar de qualquer jeito. E aí ela pode estar ali sofrendo, chorando, não, mas eu vou dar o leite que é o melhor para o bebê. Mas nessa situação, será que é melhor para o bebê, né? Porque o bebê sente isso tudo que a mãe está sentindo, o bebê também sente. Então, nesse caso, não é o melhor para o bebê, né? Então, Sim. claro que não, assim, vamos desmamar logo. Não, você pode se consultar com uma consultora de amamentação e tentar. Claro que isso é reversível, né? Mas também tem um momento que a mulher, ela se consultou, ela fez tudo e tal, mas, tô muito cansada, não tô aguentando mais. Tudo bem, se você quiser desmamar, né? Não, Sim, a não é decisão é pra... dela, né? Ela tem que ter o poder de Sim, decidir, né? O que é. E de repente isso, às vezes não botar o bebê no peito, às vezes fazer mordenha, né? E deixar o leite, também é possível, né? Então, assim, realmente não é a qualquer custo a amamentação, né? Então, assim, de fato, tem um poder muito importante no psicológico, na verdade, eu acho que é 80%, de fato, tá? Que vai interferir, porque tá lá sua glândula mamária maravilhosa, seu mamilo é protuso, tá lá, tudo perfeito, a anatomia tá perfeita, mas se isso aqui realmente não comandar o restante, nada é feito. Não dá certo, vai enfrentar várias dificuldades, vários obstáculos. Então, o que a gente tira dessa live é se prepare psicologicamente, né? Previamente, para tudo que está por vir, porque na hora do turbilhão você conseguir se preparar também é muito difícil, né? Você às vezes nem tem tempo, né, de participar de um grupo, de estar ali, às vezes você não consegue enxergar um palmo além do seu nariz, porque realmente já está imerso ali num turbilhão. Então se prepare previamente, gente, adiciona a Milena, conheça o trabalho dela, tire as dúvidas por direct. Foi um grande prazer ter você aqui, foi extremamente enriquecedor, porque a gente conversa muito isso com as nossas puérperas quando a gente vai visitar. Mas às vezes a gente falta ainda alguma coisa, né? Alguma informação, né? Porque também não é nossa formação. Somos enfermeiras, claro. eu e Daniele. E a Então a rede de gente acaba apoio dando um também, apoio. a rede de apoio também é importante que eles tenham informação, né? Porque a mulher também é muito Isso, influenciada pela rede de apoio. Então, por isso também que a gente chama a avó no pré-natal psicológico, porque a avó normalmente é a que mais influencia, né? E os parceiros sim. também, né? Às vezes a mãe tá cansada e eles começam, mas você amamenta até agora porque quer. Amamentar não precisa mais não, amamentou 6 meses, tá bom já. As pessoas têm a crença de que a fórmula é a mesma coisa que leite materno, que a mulher não precisa Sim. amamentar, né? Então, ficam culpando a mãe, né? Você tá cansado porque quer, quem manda amamentar até agora? E as pessoas É uma começam loucura. até fazer pressão para a mulher desmamar, em vez de apoiar ela, né? Ela não quer Muito! desmamar. Nossa, Ela muito. sabe que ela tá Às cansada, vezes que ela ela é a única, poderia às desmamar, vezes né? ela tá solitária nessa briga, né? Às vezes ela é a única que tá ali Sim, resistindo, porque amamentar é resistência, né? É um ato sim. político, porque realmente, Uhum. assim, são vários fatores interferindo. Às vezes é quando a mulher vai dormir, é a oportunidade, às vezes, da avó dar uma chupeta, né? Dar uma mamadeira, porque ela precisa descansar. Então as relações têm que estar muito bem estabelecidas. Então eu acho muito legal vocês chamarem realmente o parceiro
e a avó para participar da conversa, porque eles vão ter total influência nesse processo, assim, porque a mulher está extremamente vulnerável, né? Então, quando chega alguém de peso, né, assim, porque realmente a mãe, que seja sogra ou alguém que está ali, vai influenciar muito na decisão, né, de continuar amamentando, de persistir, enfim. Sim, e às vezes também ela Olha, traz essa crença, como você falou, que às vezes a mãe dela não amamentou, né? Então ela traz essa crença realmente de que ou que o leite não sustenta, ou que só precisa amamentar por 6 meses, tá bom. Então a gente também precisa desconstruir, né? A gente tem que primeiro entender o que aquelas mulheres, o que elas pensam sobre. Então a gente sempre começa nossos encontros assim, o que vocês pensam sobre isso, para entender se elas têm alguma crença, algum mito, para a gente ir desconstruindo isso, né? E também, não é só isso, quando a mulher ela vira mãe, quando ela engravida, vem muitas coisas do passado, vem à tona. Então, às vezes, ela vai ter conflitos com a mãe dela que vão vir à tona agora. Então, por isso que eu falei de se cuidar antes de ter um filho, ou durante a gestação, ou antes, né? Porque a maioria ideal. não é a gravidez não é planejada, né? Então tem que ser durante a gestação mesmo. Mas para quem planeja, antes de engravidar, vamos trabalhar essas questões aqui, porque às vezes tem traumas, às vezes a mulher sofreu abusos, e isso interfere diretamente na amamentação. Eu já vi relatos de mulheres que uma mulher falou que quando ela amamentava, ela se sentia como se estivesse sendo estuprada. Então, imagina como que era para essa. É claro que ela teve algum trauma, alguma coisa que aconteceu, que ela não trabalhou, porque a gente tem essa mania de vai botando tudo embaixo do tapete, achando que vai se resolver sozinho. E não vai. Sim. Então, às vezes, ela tem muitas questões que ela tem que trabalhar, porque isso vem no puerpério, isso vem tudo assim, parece que fica tudo maior. É uma avalanche, Então, né? é muito importante para a mulher tratar antes. E às vezes a mulher ela sente prazer em amamentar e ela se sente culpada também, né? Por sentir prazer amamentando. Então, assim, é complicado. A mulher ela se culpa por tudo, né? Por É isso que complexo. o acompanhamento psicológico eu acho importante, o ideal seria para todas, né? Porque realmente é um período assim, muito complexo. Vamos né? popularizar essa questão aí, vamos trazer mais, vamos marcar mais live, né? Porque é importante que as pessoas conheçam, às vezes não conhecem até hoje a consultora de amamentação. Às vezes, muitas vezes a gente chega na casa e aí a pessoa fica surpresa, nossa, isso existe! Caramba! Então imagina, né? Um grupo de apoio à gestante, com todo esse preparo, a gente tem que deixar isso para todo mundo conhecer mesmo, ter acesso, a pessoa poder escolher, porque às vezes a pessoa nem escolhe porque ela nem sabe que existe, né? Sofre Então, lá a Milena... amamentando sem saber que existe uma consultora de amamentação que Exatamente. pode ajudá-la, né? Exatamente. Então, vamos deixar sempre aqui, né? Vamos marcar outras lives, outros assuntos, né? Vamos contribuir bastante, porque, assim, as pessoas têm que saber e têm que conhecer essa possibilidade, né? Porque aí ela faz a escolha, se realmente for para ela, e aí, assim, com certeza vai ficar um pouco mais leve, né? Porque é muito complexo, é extremamente complexo. Eu acho que se vocês aqui estão conseguindo entender, né? É uma pontinha do iceberg, assim, tem muita coisa por detrás disso, né? Milena, Aqui muito obrigada. A gente tá falando um resuminho só, né? É, com falar uma coisa certeza. importante. A amamentação, ela também previne a depressão pós-parto. Então, também é bom pra mulher. Olha isso, gente. A amamentação ela tem inúmeros benefícios, né? Não só para o bebê, mas para a mulher, né? Então, assim, é extremamente importante. Então, gente, se prepare. Adiciona a Milena, tira a dúvida com ela. Qualquer dúvida também pode mandar pra gente por direct. Foi um prazer ter vocês aqui. Foi um papo maravilhoso, Milena. Tivemos uma participante aqui que acordou na hora. Mas a vida de mãe é assim, né? A gente vai compartilhando. Obrigada mesmo, assim, amei muito o nosso papo. E vamos ter outros, tá? Por favor. Vamos, muito obrigada, eu também adorei. Assim, a gente fez só um resuminho, porque o tema é muito complexo, né? Mas eu acho que foi ótimo, acho que a gente vai ajudar aí muitas mamães, futuras mamães. Qualquer coisa, gente, pode me chamar no direct, no WhatsApp, eu tô sempre respondendo. E é isso, vamos marcar. Isso vai ser um prazer. Né? Talvez em janeiro, né? No ano que vem, a gente marca aí outra live, Isso. Né? Isso aí, quando tiver grupo, a gente vai divulgar aqui, quando estiver iniciando, para quem tiver interesse, procurar a Milena e participar. Gente, obrigada, tá? Boa noite. Um beijo. Tchau, Milena. Prazer, gente. Tá? Tchau. Fica com Deus. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigada a todos. Tchau. Tchau.